Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. A Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp promove ao longo de todo o mês de fevereiro, em seu canal no YouTube, uma série de programas ao vivo sobre trombose venosa, em especial o risco que a doença representa para pacientes com câncer. A médica hematologista Joyce Bisac, professora do Departamento de Clínica Médica da FCM e responsável pela mediação dos encontros, explica o que é a trombose venosa e por que é importante alertar a população sobre a doença. A trombose venosa é quando a gente tem obstrução de uma veia, que pode estar localizada em qualquer parte do corpo, ou então da artéria pulmonar, levando a embolia pulmonar. O mais comum é que a gente veja isso nas pernas, então por isso até que eu vou comentar quais são os sintomas mais comuns. Pode ser até inicialmente uma dor, sem mais nada, como pode você ter um aumento do volume da perna, pode ter uma vermelhidão. E o mais importante, que eu acho que é a grande preocupação, é que nessa fase bem inicial, muitas vezes tanto o paciente como o médico podem não pensar em trombose. E isso pode ter consequências, tanto para uma trombose que fica muito mais importante, muito mais relevante clinicamente, como até uma embolia de pulmão, que a pessoa só vai aparecer o quadro como embolia de pulmão. Então, a grande ideia nossa de promover esse ciclo de palestras foi justamente isso, a gente tentar alertar a população ao máximo sobre o que é trombose, sobre quando que a gente deve ter um sinal de alerta, quem procurar, como fazer e assim por diante, e especificamente a gente vai abordar o câncer. Geralmente causada por diversos fatores, a trombose muitas vezes progride de forma silenciosa. Embora possa ser prevenida, estima-se que ela é a terceira maior causa de mortalidade entre a população brasileira. Na verdade, não é só no Brasil. Isso é uma avaliação de prevalência mundial. Aliás, nós temos muito poucos dados nacionais. Hoje a gente está tentando até que se aprove um projeto grande na FAPESP, justamente para a gente fazer um registro de trombose venosa. A gente pretende começar pelo estado de São Paulo, até para poder avançar um pouco disso, porque ela não é uma doença de notificação compulsória. Então, mesmo no SUS, a gente tem dificuldade de poder avaliar essa prevalência. Mas, realmente, ela é a terceira causa. E o que eu acho que é mais importante é uma doença que pode ser evitada. Então, não todos os casos, mas em uma boa parte a gente consegue, e isso vai depender do que, de que tanto o paciente como o médico tenham um conhecimento para pensar e evitar. Porque tem muitas vezes que o paciente está exposto a um risco de trombose e a gente não está fazendo o que a gente chama de profilaxia adequada. Então, toda vez que a gente tem um paciente que a gente sabe que tem um risco elevado de trombose, que é o caso de um paciente com câncer, ou um paciente que teve um antecedente de trombose, ou um paciente muito obeso, acamado. Então, nesse paciente, muitas vezes a gente vai já ter que usar um anticoagulante em dose pequenininha, para prevenir a trombose. Não é a dose que a gente usa para o tratamento, quando a trombose já se instalou. Segundo a hematologista, felizmente para os casos mais graves, hoje já contamos com medicamentos que permitem facilitar o tratamento. Nós tivemos uma grande mudança, que foi muito importante, que foi a introdução dos anticoagulantes orais diretos. Por quê? Porque eles têm uma grande facilidade de controle. Porque a varfarina, que era o medicamento que a gente mais usava, que era o Marevan, você precisava fazer controles laboratoriais, tinha uma grande influência de medicamentos, de alimentação, então isso dificultava bastante. Esses medicamentos orais diretos não necessitam disso, então isso facilita muito. Por outro lado, eles têm uma meia-vida, quer dizer, se você parar de usar o medicamento, logo você não tem mais o efeito anticoagulante. Então você precisa contar com uma aderência do paciente ao tratamento, porque se ele ficar um dia sem usar, ele já pode ser prejudicado.
A professora Joyce Bisac também explica por que pacientes com câncer merecem atenção especial em relação à trombose. Na verdade, o câncer ele pode levar à trombose através de inúmeros mecanismos. A própria doença pode ter fatores que já favorecem a ativação da coagulação e por isso trombose. O paciente muitas vezes vai fazer uso de medicamentos que estão associados para o tratamento do câncer, que estão associados a um aumento do risco de trombose. Além disso, o paciente pode ficar mais debilitado, mais acamado. Então, são todos fatores importantes para predispor a trombose. Além do próprio estado antes do câncer, porque tem paciente que já é obeso, tem paciente que fuma, tem paciente que usa medicamentos que favorecem trombose antes do câncer. Então, são em todos esses fatores, como a trombose venosa é uma doença multifatorial, então, dependendo do grau que esses fatores estão presentes, a gente vai ter mais chance de ter trombose ou não. E é justamente por ser uma doença multifatorial que os pacientes precisam ter cautela e sempre conversar com o médico sobre sintomas que possam sugerir trombose. A preocupação é que a gente também não cause pânico na população, né? O pessoal já vai, todo mundo achar que está com trombose. Não. Então, é aquele paciente que tem uma dor, a perna começou a inchar, ou essa dor é muito importante e não melhora de jeito nenhum aquela dor na perna. A gente sabe que a partir dos 50 anos o risco de trombose aumenta bastante. Com o aumento da longevidade, tem até alguns autores que falam que todo mundo um dia vai ter trombose. Então, a idade, a pessoa vai ficando mais sedentária, você vai ter alterações no sangue, porque você tem aumento de alguns fatores que aumentam o risco de trombose, vai tendo insuficiência venosa. Então, o idoso também tem que ter esse alerta de que ele tem um risco muito mais aumentado de trombose. Ouvimos a médica hematologista e professora da Unicamp, Joyce Bisac, que nos deu um panorama sobre os temas que serão abordados na série de programas ao vivo sobre a trombose venosa, que serão transmitidos pelo canal da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp no YouTube. Os encontros são abertos a todas as pessoas interessadas no tema e acontecem ao longo do mês de fevereiro, sempre às quintas-feiras, a partir das 8 da noite. Não é necessário fazer inscrição e o público poderá enviar perguntas aos convidados pelos comentários durante a transmissão. A programação completa da série você encontra no site fcm.unicamp.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.